Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 a seguir, do versículo 1 até o versículo 9. Queremos glorificar Deus também, você que está em casa, o Espírito Santo do Senhor possa te envolver em nome de Jesus, e que você receba também essa palavra que vem dos céus ao teu encontro, ao encontro do teu coração. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da tua vida. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós, nessa manhã. Todos nós passamos por momentos de transição. Momentos nos quais as estações, uma estação se encerra e vem uma outra a seguir, uma nova estação. E essas novas estações, elas vêm com muitos desafios. Não são poucos. Elas vêm com muitos desafios. Josué estava exatamente nesse momento. Qual momento, pastor? No momento da transição. Onde ele acaba de receber uma notícia. Qual é a notícia? Que o grande líder sai de cena. O líder que foi usado para libertar o povo de Deus do Egito. O líder que foi usado, que foi instrumento de Deus para operar sinais e maravilhas. O líder que quando ergueu o teu cajado, o mar se abriu à frente do povo. O líder que a palavra de Deus diz que ele falava face a face com o Senhor. O maior líder da história de Israel agora estava saindo de cena. E Josué ouve do Senhor: Josué, Moisés morreu. Uma geração inteira agora estava olhando para Josué. O desafio, havia uma sombra poderosa atrás deste homem. Qual sombra? A sombra de um grande líder. A sombra de um dos maiores líderes da história. Agora
Josué recebe essa palavra. Josué, é o seguinte: Moisés morreu. Agora, levanta. Josué, agora é o seguinte: Moisés não está mais aqui. Agora, prepare-se. Moisés, é o seguinte, eu tenho uma notícia para você aqui. O líder, teu discipulador, já não vai mais estar com você. Se prepara. Se prepara para quê? Porque a promessa continua de pé. E é você que vai levantar. É você que vai levar este povo a atravessar o Rio Jordão e colocar os pés em Canaã. Nesse contexto que Deus chama, Ele diz: prepare-se. Agora é um chamado para Josué. É como se Josué tivesse ouvido de Deus: chegou a hora de avançar. Diga para o seu irmão que está do teu lado: chegou a hora de avançar. Chegou a hora de avançar. Esse texto ele vai nos ensinar algumas lições preciosas. E a primeira delas é que o chamado para avançar vai exigir que superemos o passado. Moisés, o grande líder, agora já não estava mais com Josué. O primeiro obstáculo então para Josué não foi o Jordão, Clebão. Estava à sua frente. O primeiro obstáculo de Josué não foram as muralhas edificadas. O primeiro obstáculo de Josué não foram os exércitos aparelhados com instrumentos de guerra. O primeiro desafio para que Josué entendesse que havia uma estação que tinha se findado, uma estação que havia o seu ciclo terminado, para que ele entendesse que havia o fim da estação anterior e não morasse mais na estação anterior. Qual era o obstáculo? O obstáculo era emocional. Moisés está morto. Ele recebe essa notícia, agora ele tem que conviver. Ele tem que discernir o tempo. Ele tem que discernir entre aquilo que passou e aquilo que vem à frente. Ele tem que discernir, entender, olhando para trás, louvando e glorificando a Deus por tudo que foi feito, mas agora não morando mais naquilo que já foi. Não passando mais os seus dias naquilo que já aconteceu. Mas agora é necessário ele olhar para frente, porque à frente dele tinha o Jordão. O primeiro obstáculo que ele enfrenta então era lidar com alguns nuncas. Como assim, pastor? Alguns nuncas. Vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 e 11. A palavra do Senhor vai dizer assim: olha o que as Escrituras estão falando sobre Moisés. Olha o que as Escrituras estão falando sobre este líder. Versículo 10 vai falar assim: e presta atenção, nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera, a quem o Senhor falava face a face. Versículo 11, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Imagina, meu irmão, a pressão. Imagina a responsabilidade que estava na mente de Josué. Imagina o peso que poderia passar da comparação. Josué estava assumindo o lugar de um homem que falava face a face com Deus. Josué precisava lidar com um senso do quê? Senso de incapacidade, senso de limitação, de inadequação. Ele olhava para trás e tinha a sombra de um líder poderoso,
tremendamente usado por Deus, agora ele é chamado para liderar no lugar de Moisés. Quantas vezes Deus nos chama para a nova estação? Quantas vezes Deus nos chama para o novo? Quantas vezes Deus nos chama para uma nova colheita? Quantas vezes Deus nos chama para um novo tempo, uma nova estação, um novo projeto, mas de repente nós olhamos para nós mesmos e nós enxergamos a limitação, a incapacidade, a inadequação para seguir. Certamente Josué se sentiu dessa forma, incapaz, inadequado, podendo até dizer assim: tem tanta gente melhor, tem tanta gente mais forte, tem tantas pessoas habilitadas, capacitadas. Muitas vezes olhamos para trás e nos sentimos pequenos. Porque eu? Não, Senhor, eu não. Não, Senhor, o Senhor não me conhece. Não, Senhor, o Senhor não sabe das minhas limitações. Não, Senhor, o Senhor não sabe da minha incapacidade. Senhor, peraí, aquilo que aconteceu, o grande líder que o Senhor levantou, agora ele se vai. Há uma crise, há uma pequena crise durante um tempo. Há uma palavra. A palavra é: Moisés já não está mais entre nós. Josué, é o seguinte: levanta-te, dispõe-te, levanta-te, prepare-se. E Deus vai falar: da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, eu serei com você. Da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, quem quer dizer? Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está falando: da mesma forma que eu fui com esse grande líder, eu serei com você. Muitas pessoas não conseguem avançar, não conseguem entender muitas vezes. Tem medo do novo. Por quê? Porque as feridas do passado continuam prendendo as suas forças, a sua energia, a sua mente. Muitos olham para o fracasso do passado e continuam presos à história anterior, ao ciclo anterior, e não conseguem fechar os ciclos. Muitos ficam até presos com a saudade daquilo que já foi, com as experiências com Deus que já passaram, e ficam presos. Então presos aonde? Presos no passado, presos num ciclo que já acabou, presos num ciclo que já encerrou, presos num ciclo que já terminou. Humanamente falando, Josué tinha todos os motivos para sentir-se inadequado para aquela função. Talvez ele pensasse assim: como vou ocupar o lugar de alguém como Moisés? E aqui está uma das maiores ameaças para as novas estações, que são as comparações. Muitas pessoas não avançam porque vivem comparando o seu chamado com o chamado do outro. Muitas pessoas não avançam porque ficam comparando a sua história com a história do outro. O seu processo com o processo do outro. Os seus resultados com os resultados dos outros. Mas Deus não chamou Josué, presta bem atenção. Deus não chamou Josué para ser o novo Moisés. Deus chamou Josué para ser Josué. Por isso Deus não disse a Josué: Josué, é o seguinte, tente ser como Moisés. Deus disse assim: assim como fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Eu serei com você, Divanir. Eu serei com você, Adonis. Eu serei com você, Wilson. Eu serei com você, Toninho. Eu serei com você, Renato. Eu serei com você, Fernando. Assim como eu fui com Moisés, eu serei e estarei com você. Aleluia.
A garantia, então, não era a capacidade desse homem, não era a capacidade de Josué. Sabe qual era a garantia? A presença de Deus. A garantia não era a capacidade, não era o que Josué poderia fazer. A capacidade era a própria presença do Deus Altíssimo. A continuidade da obra não dependia. A continuidade da obra não dependia do homem que havia morrido. A continuidade da obra dependia de Deus que permanece vivo. Mas Deus não permite que Josué fique no passado. Então ele diz exatamente isso. Ele reconhece a perda. Ele fala assim, doutor Henrique, Moisés morreu. Tem uma vírgula aqui, ó. Tá para trás. Agora, levanta-te e se prepara, porque você vai ter que passar esse Jordão e levar todo o povo, porque a promessa continua de pé. A promessa não mudou. A obra continua. É necessário o que então? É necessário avançar. É necessário avançar. O passado pode e deve ser uma referência, mas nunca uma prisão. O passado pode e deve ser uma referência, mas nunca uma prisão. Porque o Senhor tem à frente um Jordão para ser atravessado. A segunda lição que nós vamos entender, que nós vamos receber, que nós vamos aprender deste texto, é que o chamado para avançar nos leva a enfrentar novos desafios. No versículo 2, Deus vai falar assim: prepare-se agora e passe este Jordão. Além do desafio então enfrentado pela incapacidade, pelo senso de inadequação, agora tem à frente o novo. Agora tem à frente o como vai ser e agora. Como será esta nova terra? Agora tem à frente as perguntas. Será que nesta terra eu vou encontrar portas abertas? Será que nesta terra eu vou encontrar portas fechadas? Israel estava deixando o que? Deixando o deserto. Israel agora está apontando para Canaã, mas apontar para Canaã, chegar em Canaã, não significa que não haveria também desafios. Estar em Canaã também não significava que não haveria ali problemas, que não haveria gigantes, que não haveria muralhas. Mas a promessa era real. As circunstâncias sempre vão surgir. Presta bem atenção, meu irmão. As circunstâncias sempre vão surgir quando você se levanta e você avança. O vento contrário sempre vai vir. Mas as águias usam os ventos contrários para subir ainda mais alto. As águias usam a tempestade da vida para subir ainda mais alto. Se você nunca se sentiu inadequado, inabilitado, incapaz, nunca teve esse frio na barriga do novo, daquilo que está à frente agora, meu irmão, um sinal de alerta você tem que ligar. Pode ser que você nunca tenha tentado sair do teu lugar. Mas se você deseja partir para o novo, por causa de uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, esses sentimentos, saiba, eles vão surgir no seu coração. Você nunca vai olhar e vai falar assim: pronto, estou capacitado. Pronto, agora é o suficiente onde eu cheguei, como que eu cheguei. Agora eu estou forte. Um novo assusta. Mas então, pastor, o que fazer? E a palavra vai nos ensinar. Josué estava se deparando com o novo. E agora ele estava no seu segundo obstáculo. Os desafios. O novo, o Jordão como obstáculo à sua frente.
O Jordão, que era a passagem entre aquilo que eles já viviam, entre tudo aquilo que eles viveram, e o novo de Deus, e a promessa de Deus. Então, o que fazer? O que fazer quando enfrentamos, quando vemos, então, essas circunstâncias que são desafiadoras? Muitas vezes, muitos ficam paralisados. Outros sentam e choram. E por um tempo, isso é muito válido. Mas não para sempre. Porque o Senhor te chamou para levantar. E não ficar sentado. E não ficar aflito, olhando para o passado. Mas Ele te levanta. E fala assim, olha para o que está à tua frente agora. Tem um rio para vocês atravessarem. Ficamos muitas vezes... Às vezes vem até pensamentos, quando nós estamos frente a desafios, a um novo que assusta muitas vezes, pensamos até em desistir, em recuar. Peraí. Não, eu preciso entender o que está acontecendo. Como assim Moisés morreu? Como assim? Foi ele que o Senhor levantou para fazer tudo o que o Senhor fez. Até eu entender, eu vou recuar. Eu vou recuar porque à minha frente há um rio, porque à frente do rio há cidades fortificadas, há exércitos numerosos. Não, eu preciso primeiro entender, eu preciso primeiro parar. E o Senhor está falando, não é tempo de parar, é tempo de se levantar e passar o Jordão. No primeiro como então ter coragem? Nas 3 vezes que o Senhor falou a Josué, o primeiro deles, ele explica como ter essa coragem. Qual vai ser a fonte dessa coragem? E a resposta está lá no versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos pais deles. Sabe qual que é o como agora? A coragem de Josué, ela nasce quando ele entende que não está vivendo os seus próprios planos. A coragem de Josué iria nascer, que ele estava vivendo os planos, o propósito de Deus para a sua vida. Deus está falando assim, seja forte e corajoso, porque tem um propósito para a tua vida. Então quando eu entendo que há um propósito sobre a minha vida, a força vem, a coragem se manifesta. O medo cresce quando olhamos para as nossas limitações, a coragem cresce quando olhamos para o chamado de Deus. Josué poderia pensar, não sou Moisés, não tenho a experiência de Moisés, eu não tenho a autoridade de Moisés, mas Deus não o chama por sua capacidade. Deus o chama por seu propósito, o propósito que estava sobre Josué. Meu irmão, minha irmã, você não precisa saber o futuro. Precisa apenas saber quem te chamou. Glória a Deus. Fala novamente. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã. Você só precisa saber quem te chamou para viver o amanhã. E é Ele. Mas pastor, qual é o segundo como? Qual é a segunda solução para esse homem se levantar? Forte e corajoso, assim como diz a palavra. E vai estar lá no versículo 7 e 8. Acompanhe comigo. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo, a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar neste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Aqui Deus está conectando o quê? Conectando a coragem, a obediência à palavra. Normalmente nós pensamos que a coragem é enfrentar gigantes. Normalmente nós pensamos que a coragem é com as nossas forças avançarmos, estourarmos as portas.
Mas Deus diz que a coragem, através da tua palavra, é permanecer fiel. Fiel à tua palavra. Deus vira para Josué, primeiramente ele fala assim: Josué, seja forte e corajoso, porque há um propósito para a tua vida. Agora seja forte e corajoso, Josué, você vai ser forte e corajoso, desde que você obedeça a palavra, seja fiel à palavra. O pastor Paulo Júnior vai dizer, ele costuma enfatizar que a verdadeira, presta bem atenção, a verdadeira coragem do cristão é permanecer fiel às Escrituras quando todos ou quando muitos estão negociando a verdade. Pensamos muitas vezes, seja forte e corajoso, recebemos uma injeção de ânimo de um coaching. Não, eu preciso de força, eu preciso de coragem, eu preciso ouvir, eu preciso entender o que eu tenho que fazer. Mais um coach, 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 mais um coach. Não, eu preciso entender como lutar com gigantes, então mais um coach, mais um coach. E Deus está falando assim: seja forte e corajoso, como? Sendo fiel à minha palavra. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Faça tudo que meu servo Moisés lhe ordenou. E assim, e então, o resultado será: você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Quem diz isso não falha. Quem diz isso não erra. É o Deus, é o próprio Deus. Antes de conquistar a cidade, Josué precisava ser governado pela palavra. O segredo da liderança não estava na estratégia militar que Josué poderia possuir ou tinha aprendido. O segredo era não negociar a verdade e ser obediente. Não indo nem para a direita e nem para a esquerda. Mas e o terceiro então, pastor? Como esse homem, por que ele ouviu 3 vezes o seja forte e corajoso? Porque à medida que ele ia ouvindo o direcionar, a força vinha do Senhor, através da palavra de Deus, e ele ia entendendo o como que essa força ia tomar o seu coração. O terceiro está no versículo 9, vai falar assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Por onde você andar, Ele será contigo. Essa é a principal razão da força, da coragem que viria sobre aquele homem. Qual é? A presença de Deus estava com ele. Observe, Deus não está dizendo: Josué, o negócio é o seguinte, você conseguirá sozinho. Josué, você é autossuficiente. Marquinhos, confie em si mesmo. André, você é o cara. Josué, você é o cara. Mas Josué não pisaria Canaã sozinho. Josué, entraria em Canaã pisando com ele. A maior fonte da coragem não é saber para onde nós estamos indo, mas é com quem estamos indo. Aí nós estamos falando da presença. A doce e amada presença. Aleluia. Quando Ele te chama para levantar, quando Ele te chama para avançar, quando Ele te chama para olhar para o novo, Ele está falando: eu estou com você, eu vou entrar com você. Os desafios sim estão ali. Já tem um Jordão. Tem um Jordão. Eu lembro do Mar Vermelho, mas agora não tem Moisés, agora não tem o cajado de Moisés. Mas a presença continua, Deus continua. E o mesmo Deus que operou aquele milagre sobre o Mar Vermelho, agora Ele vai operar sobre o Jordão. Porque o Jordão é o obstáculo para a terra na qual o Senhor tinha prometido aos teus filhos. A presença de Deus, ela é suficiente para cada nova estação da sua vida.
A presença de Deus, ela é suficiente para cada novo tempo da sua vida. Amém. O mesmo Deus que sustentou você até aqui, continuará sustentando você adiante. No texto, ser forte e corajoso não vai significar não sentir medo. Não vai significar ser autossuficiente, não vai significar ter todas as respostas, porque nós nunca temos todas as respostas. No texto, ser forte e corajoso vai significar confie em Deus, porque Ele tem um propósito, o propósito é dEle. Confie na sua palavra, não se desvie dela para a direita e para a esquerda, e entenda, Ele está contigo, assim como Ele esteve com um dos maiores líderes de todo o tempo, de todos os tempos. O chamado de Josué também é o meu e o teu chamado. Qual que é, pastor? Avançar. Nós vamos avançar. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de olhar para trás. É tempo de continuar olhando para Ele e fazer algo. Fazer algo que... É tempo agora de pisarmos no Jordão. Mas o medo assusta, pastor. Assusta quando olhamos para nós. Assusta quando olhamos para as nossas limitações. Mas quando olhamos para Ele, nós entendemos que aquele que prometeu continuará fazendo aquilo que já fez e coisas ainda maiores pela frente. Amém. Glória a Deus. Moisés foi levantado então para libertar um povo, o povo de Deus do Egito. Mas Josué foi levantado para direcionar, para liderar o povo para entrar na terra de Canaã, na terra prometida. É necessário superar o passado. É necessário superar os desafios. É necessário exercitar a coragem. É necessário permanecer na palavra. É necessário confiar na presença de Deus. É necessário entender que quem faz, que quem continua no controle é o Pai. Talvez você esteja dizendo: e agora? E o Senhor está falando: levanta-te. E agora? Prepare-se. E agora, quando o medo vier, seja forte e corajoso. Não te ordenei eu, tão somente seja forte e corajoso. Deus está falando: filho, filha, o passado passou, aqui as experiências passaram, agora pela frente há uma nova estação, e para que você viva esta nova estação, é necessário você entender que da mesma forma que eu fui com o teu líder, com Moisés, eu estou com você. O Deus que chamou Moisés continua chamando homens e mulheres para a próxima estação, para avançar, para viver os teus propósitos. Muitas vezes ficamos anos e mais anos tentando entender o levanta-te, tentando entender o prepare-se, tentando entender e planejar a próxima estação. Estava conversando com a Raquel sobre isso esses dias. Falando para ela, falei: nossa amor, seria tão mais fácil, né, se a gente conseguisse fazer dessa forma, essa forma, mas quer saber de uma coisa? Ela está ouvindo a gente aqui. Muitas vezes não vai ser da forma que você está planejando. Ou eu vou melhorar essa frase. A maioria das vezes ela não vai ser da forma que você está planejando. Não é verdade? Sabe por quê? Aquele que conhece o começo, o meio e o fim, sabe exatamente o que é bom.
sabe exatamente aonde você tem que pisar, sabe exatamente aquilo que vai acontecer. A palavra do Senhor vai falar assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta ela vem de Deus. Então, Moisés está morto. Filho, filha, levanta-te. Se prepara para uma nova estação. Se prepara para um novo tempo. Se prepara para um novo ciclo com o Senhor. Josué teve que ouvir por 3 vezes: seja forte e corajoso. E isso nos mostra que por um curto espaço de tempo o medo tomou o coração daquele homem. A fraqueza tomou o coração daquele homem. O passado tomou a mente daquele homem. Mas o Senhor por 3 vezes fala assim: é dessa forma que você vai fazer. E eu serei com você. Ficamos muitas vezes anos e anos tentando entender projetos que colocamos para dar continuidade. Vem desânimo, porque os primeiros resultados não aparecem. Aí o desânimo começa a tomar. Aí as notícias difíceis começam a vir. Aí olhamos para trás e podemos falar assim: nossa, mas aquilo que passou, eu vi os milagres acontecendo, foi tão maior. E aí isso nos trava, causa em nós uma obstrução para que venhamos a viver aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver, que é um novo ciclo, uma nova estação. E eu falando com a minha esposa esses dias, eu falei: amor, eu não penso em tomar tal decisão agora, porque eu não sei como vai ser lá na frente. Ela virou exatamente para mim. Com outras palavras, ela falou: seja forte e corajoso. Talvez seja isso que você esteja precisando ouvir hoje. Seja forte e corajoso. Porque o mesmo Deus que fez maravilhas no passado é o mesmo Deus que continua contigo. Ele não te abandona. Então não se desespere. Moisés já não está mais em cena. Agora Josué precisa levantar e cumprir com o teu propósito. E eu te pergunto: como está o cumprimento do teu propósito? Qual é o legado que você está deixando para os teus filhos? Qual é o legado, qual é a história que você está escrevendo diante da tua casa, diante da tua esposa, diante do teu marido? Você está levando, homem, a tua família a passar o Jordão? Ou você está falando assim: não vai dar? Vindo com notícias de caos em casa, notícias de crise. E essas crises começam a tomar conta das casas. Qual é a notícia que você tem dado para a tua casa, para a tua família? A notícia é: amor, não vai dar. Não adianta, vamos parar. Não adianta, vamos recuar. Não adianta. Ou você está falando assim: amor, entenda bem, as circunstâncias estão à nossa frente. Moacir, está tudo. A crise no governo, novas eleições, tempo de Copa, onde o comércio começa a se abalar. Tantos desafios, amor, você está vendo, eu também estou vendo. Mas Deus está conosco. Ele não vai nos deixar. Então, amor, vamos levantar, vamos para cima, vamos avançar. Não é tempo de recuar, filho, não é tempo de recuar. É tempo de avançar, é tempo de uma nova estação, é tempo do novo. Mas as coisas estão dizendo o contrário. Não, você não entendeu. As coisas estão dizendo o contrário. Os gigantes estão à frente, a muralha de Jericó está à frente, o Jordão está à frente. Mas Deus continua com o teu povo. Deus continua com a tua igreja. E a igreja do Senhor foi chamada para avançar. A igreja do Senhor não para. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu convido aqui a equipe de louvor, por favor.
Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de pisar sobre o Jordão. Chegou o tempo de colocarmos as lentes de Cristo sobre os nossos olhos e enxergarmos assim como Ele enxerga. Convido você a ficar em pé neste momento. Enquanto o grupo de louvor adora ao Senhor com essa canção, eu quero te convidar a falar com o Pai. A colocar diante dele todos os desafios. A colocar diante dele as crises emocionais, os obstáculos. E à medida que você for colocando, o Senhor vai falando no teu coração: filho, filha, veja o que vai acontecer. Então somente seja forte e corajoso. Que enquanto adoramos essa música, enquanto adoramos com essa música ao Senhor, você possa ter esse tempo. Você possa avistar o Jordão. Mas principalmente que você possa avistar além do Jordão. Que você possa avistar a terra que mana leite e mel.